Olá, professor, tudo bem? Sou o Gabriel e vou explicar um pouco sobre o código da atividade avaliativa que o senhor passou, onde tinha que criar os menus e as devidas funções. Bom, primeiramente aqui eu criei uma classe main para conseguir imprimir ele na tela, então eu instanciei o método main e só chamei o método menu, onde foi criado logo abaixo, onde é um void, e eu só vou falar e explicar como eu criei esse método menu. Bom, então eu criei um resultado aqui, que é o resultado da escolha desejada. Então, eu primeiro instancio o menu para a pessoa e aí ele escolhe uma opção. Aqui eu vou explicar uma por uma, para ficar fácil e rápido. E então vamos lá. Primeiramente, eu coloquei o inserir nó, então eu instanciei um switch case com o valor resultado que ele escolheu aqui. E se o resultado for igual a 1, ele entra nesse case 1 aqui, que fala digite o que deseja adicionar, e ele vai ler o valor, que eu criei o int valor logo acima. E aí ele vai ler e vai instanciar esse valor para o árvore.adicionaNó. Adicionando, ele vai voltar para o menu novamente. Então aqui eu vou mostrar como ficou. Na opção 1, inserir nó, e eu digite o que deseja adicionar. Então eu vou adicionar o número 1. Não tem ele adicionado ainda. Então, valor adicionado com sucesso. Ok. Então, valor adicionado com sucesso. E aí eu vou pro próximo índice, que é o índice de buscar nó. Então, eu entro aqui no caso 2, digite o valor que deseja buscar. Então, aí eu instancio ele no valor e chamo árvore.contém o valor. Caso ele tenha, ele vai retornar que contém. Caso ele não tenha, ele vai falar, ó, não tem esse elemento ainda na árvore. E aí eu retorno para o menu novamente. Então, vou colocar aqui 2. Como adicionou o número 1, eu vou buscar o número 1. Então, número 1. Número 1 foi encontrado na árvore. Agora eu vou tentar buscar outro número que não foi adicionado ainda. Então, 2, 9. O número 9 não foi encontrado na árvore, por conta de que eu ainda não adicionei ele na árvore. Aí, de terceiro, eu vou pro excluir nó. Então, eu vou excluir. Eu vou adicionar um mais um número só para a lista não ficar vazia. Então, eu vou adicionar o número 2. Valor adicionado com sucesso. E aí eu vou excluir o número 1. Então eu vou indo 3, excluir nó. Digite o valor que deseja excluir. Aqui eu vou excluir o número 1. O número foi excluído da árvore como sucesso. Então eu vou tentar excluir ele de novo. Então 3 e 1. Agora não dá porque ele já foi excluído, então ele não vai estar na árvore. Então, o número 1 não foi encontrado na árvore. Então, beleza, agora só tem o número 2 na árvore. O quarto método é a altura da árvore. Então, aqui eu só joguei a altura da árvore e árvore.pega a altura da árvore, que foi um método criado lá já. E aí eu retorno para o menu. Então, a altura da árvore aqui no caso, como só tem o número 2, a altura da árvore tem que ser 0. Então, 4, a altura da árvore é 0. Agora eu vou adicionar o número 3. Então, inserir número 3. E aí, a altura da árvore agora tem que ser 1. Então, eu vou dar um 4 aqui. Agora, a altura da árvore é 1. Pronto, método certo, correto. Aí eu vou para o próximo método, a profundidade do nó. Então, como o primeiro número 2 e o segundo era o 3, quem está embaixo é o 3. Então, a profundidade do nó 2, ele tem que ser 0. Então, informa o número. Do 2 é 0 e a do 3 precisa ser 1. Então, 5 e informa o número 3. Então, o valor da profundidade do nó é de 1. Correto? E aqui eu não mostrei, então no método 5 aqui, ele informa o número, recebe e adiciona, ele pega a profundidade do nó. Esse método aqui, ele precisa de parâmetro um nó. Então, como eu estou passando um número, eu pego outro método de pegar árvore valor por um nó da árvore por valor. Então eu passo o valor e ele retorna um nó nesse método aqui. Eu vou pegar aqui para o senhor ver. Aqui como ele retorna um nó. Então aqui ele vai me retornar um nó. Tudo ok. E aí eu passo de parâmetro para outro método. E retorna tudo certo. Bom, de sexto eu tenho os subnós da árvore. Então aqui eu digito 6. Então, como eu adicionei dois números, vai ter dois subnós. Então, tudo certo. Se eu adicionar mais um número, inserir número 5. Aí eu vou dar um. Agora a quantidade de subnós da árvore é de 3. E assim vai subindo. Vou adicionar mais alguns números. 7, 1, 4. Beleza. Adicionado com sucesso. E aí agora eu vou dar um imprimir.
ao escolher o set imprimir, eu vou cair aqui dentro do método imprimir, que aqui eu criei aqui embaixo o método. Aqui eu instanciei o public void para não deixar muito extenso ali em cima, dentro daquele switch eu criei outro método, e aí eu criei o menuzinho também de impressões, e vou passando cada um em cada um. Então caso 1 pré-order, caso 2 em order, caso 3 pós-order, e caso 4 o voltar. E aí eu faço aqui um switch case para cada um deles, ok? Então aí eu volto aqui em cima, chamo ele no set, e aí caso eu escolha set aqui, dou um enter, em ordem, eu digito 1, beleza. Aí ele volta pro menu, ele imprime em ordem, volta pro menu, vou dar um set de novo, agora o 2 em ordem, e aí ele imprime em ordem. Agora o 7 de novo, e o 3, pós-ordem. 3 pós-ordem, ok. Agora eu dou um 7 de novo, e o 4 para voltar pro menu. Então 4, tudo ok. Voltou pro menu e não imprimiu nada. Agora eu vou dar uma carga inicial. Bom, como que eu criei essa carga inicial? A carga inicial, primeiro, eu gerei o arquivo do TXT, então eu dou um handle e passo o caminho, que eu dei o nome do caminho que eu desejo, e dou um buffer de writer, onde aqui vai criar um novo arquivo para nós. E aí dentro do arquivo eu itero um for de 2000 vezes, que o senhor pediu para adicionar 2000 números, e a cada for eu instancio um número aleatório de até 4000 aqui que eu instanciei. E aí eu dou um arquivo.write e adiciono o número mais o ponto e vírgula. E aí eu dou uma nova linha para ele. Então assim ele faz 2000 vezes e vai adicionar os 2000 números com ponto e vírgula. E dou um arquivo.close para fechar o arquivo. Aí beleza, faço isso e depois aqui em cima eu só dou a carga inicial, onde eu adiciono todos os números naquele arquivo. Então aqui eu chamo o arquivo. Primeiro eu seto a árvore como nula, onde eu zero todos os elementos dela, e aí eu passo o arquivo que eu criei lá e o scanner do new file. Então tipo, eu escaneio agora aquele arquivo criado. Então beleza, e aí enquanto o resultado for menor que 2000, e aí eu vou adicionando elementos nele. Então primeiro aqui eu crio uma string, onde pego o valor da lista lá, e eu pego os valores gerados aleatórios que foram gerados, e aí eu separo ele por split, porque agora ele não é mais um inteiro por conta do ponto e vírgula. Então eu crio ele como string e separo, dou um split nele por ponto e vírgula. E aí agora eu só adiciono nó, passando o primeiro elemento, né, que ele vira uma arrayzinha ali, onde o primeiro elemento, que é no caso o elemento 0, é o inteiro, e o segundo elemento é o ponto e vírgula, como eu dei um split nele. E aí eu dou um integer, passo para inteiro, um número de novo, e assim adiciono 2000 vezes da minha árvore. E aí dou um i mais mais aqui só para ficar iterando para sempre. Então, beleza. E aqui eu só chamo eles aqui no método acima. Então, primeiro eu gero os números aleatórios no arquivo, e aí dou carga inicial. No carga inicial ele vai zerar minha árvore e adicionar os números de novo. Beleza, aqui eu vou mostrar como que ficou. Então, 8, ele adiciona todos os 2000 números, e aí, agora só para mostrar como que tem, eu vou pegar a altura da árvore. Então, a altura da árvore aqui deu 21. Então tudo ok, números adicionado. E aí eu posso vir aqui também no números cargas.txt que foi criado. Aí eu posso ver todos os números. Então aqui o primeiro 23, 2336 de primeiro, e aqui ele só vai até o 2000 como o desejado. Então o último número 967, separado todos por ponto e vírgula. Então beleza, pegado ali. E o método 9, que é o último, que é o de encerrar. Então, ao clicar 9, ele vai dar um programa encerrado e pronto. Eu não consigo clicar em mais nada, programa finalizado. Bom, então acho que foi isso, professor. Caso o senhor tenha algum feedback para passar ou queira adicionar algo, estou aí à disposição e muito obrigado.